A graça e a paz de Jesus, abençoados irmãos. Vocês vão assistir agora a pregação de um grande amigo meu irmão Wanderson, lá da Segunda Igreja Batista de Lajedo. Um amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho um privilégio de ter conhecido e que marcou muito a minha vida. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de tê-lo como irmão em Cristo Jesus. E um forte abraço para você, meu irmão Wanderson. E assistam até o fim, meus queridos amigos e ouvintes. Essa pregação pode impactar a sua vida. Ela fala justamente de muita coisa importante para a nossa vida. E eu creio que uma das principais, que é como a gente pode sair de situações difíceis, ou melhor, de situações impossíveis. Essa situação a qual a pregação se refere é uma situação impossível, mas que com Jesus na frente a gente consegue sair de qualquer situação. Vejam até o fim. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e que vocês meditem no que vão ouvir. Amém? Irmãos, pensando na mensagem para trazer no dia de hoje, eu trago uma mensagem muito conhecida, muito significativa para o povo de Deus e que nos traz muitas revelações. Agora nós temos que prestar atenção nos detalhes. Vejam só. Vejam o milagre que Deus fez entre Migdol e o mar. Eu trago a história que está no livro do Êxodo. Por favor, os irmãos que puderem, abram a Bíblia. Êxodo capítulo 13. E peço que deixe aberto. Porque eu vou fazer duas leituras de dois textos. Final do capítulo 13 e início do capítulo 14 do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 13, peço aos irmãos que, por favor, deixem a Bíblia aberta. Irmãos, durante 430 anos, o povo de Deus viveu no Egito. E eu já tive a oportunidade, acho que outra vez, de falar sobre essa travessia. Mas eu quero aqui falar dos detalhes, que nos revelam muito. Durante 430 anos, o povo de Deus esteve no Egito. Não todos esses anos como escravos. Dos 430 anos, apenas os últimos 80 anos, o povo viveu como escravo. Chegou lá José, foi governador, depois foi a sua família. Chegaram lá 70 pessoas e saíram de lá 3 milhões. O povo cresceu grandemente. Durante 350 anos viveram normalmente. Foram amigos dos egípcios, tinham suas terras. Nos últimos 80, que marca a idade em que Moisés começou a levar o povo deserto afora, é que eles tornaram-se escravos. Então, os últimos 80 anos é que eles eram escravos no Egito. Bom, no capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Irmãos, inicialmente, nestes 2 versículos, finalmente, os filhos de Israel saem do Egito. Eu imagino a alegria que eles estavam. Passar
430 anos em uma terra, sendo que os últimos 80 como escravos, com trabalhos forçados. Eu imagino a alegria do povo. E finalmente, ver se nós estamos saindo da casa da servidão, vamos para casa, vamos por onde? Pelo caminho já conhecido. Mas, no entanto, Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho já conhecido. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhecia o povo. Sabia que na primeira guerra, na primeira batalha que eles estivessem voltando para casa, eles poderiam voltar. Ou seja, Deus conhecia que o povo não era lá tão firme, tão forte. Por isso que ele disse, vocês não vão pela terra que vocês já conhecem, não. O povo tinha pouca fé. Muitas vezes, não é, nós questionamos a Deus o porquê do caminho mais longo. Vejam só, apenas 8 dias de viagem a pé era a distância da terra do Egito para a terra de Canaã. 8 dias, 120 quilômetros mais ou menos. Em 8 dias, eles chegavam. Mas, no entanto, Deus escolheu o caminho mais longo para eles fazerem. Nós não devemos achar o nosso caminho longo. Devemos saber que Deus está no caminho conosco. E quando Deus mandou o povo ir pelo caminho mais longo, talvez o povo não tenha entendido. Eu imagino aquela alegria, aquela festa em que eles estavam e agora, não é? Deus não vai permitir ir pelo caminho mais curto. Bom, outra coisa, no versículo 18... diz que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Eles saíram de lá com seus bens, mas também saíram com suas armas. O povo saiu de lá festejando, mas também saiu de lá com suas armas. O povo saiu de lá com riqueza, mas saiu de lá pegado nas suas armas. Talvez nós perguntemos por quê. Se Deus estava com eles, eles tinham que sair com as armas. Irmãos, nós devemos ser vigilantes. Nós não devemos nos desarmar nunca. A arma para o crente é a palavra de Deus. Onde formos, temos que ir armados com a palavra de Deus. Não arma, evidentemente, no sentido físico, de revólver, de alguma pistola. Isso apenas para quem pode andar com esse tipo de armamento, quem pode possuir. A arma que Deus fala que nós temos que usar é a arma da fé. E esta arma da fé é o que nos faz... E esta arma da fé é o que nos faz ser fortes. Mesmo sabendo que Deus está ali comigo, orando, eu tenho que estar com a palavra de Deus no meu coração, na minha mente, para que eu possa usá-la. O povo saiu armado. Nós também devemos andar armados com a palavra de Deus. Esta é a nossa força. No versículo 20, diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Vejam só, olha o cuidado de Deus. De dia tinha ali uma coluna de nuvem, muito quente durante o dia, ficavam na sombra. De noite uma coluna de fogo, muito frio, ficavam ali no quentinho. E além de servir para proteger do sol e do frio, também servia para guiar o povo. Olha o cuidado de Deus, não é? Mas isto também ocorreu para que eles andassem de dia e de noite. De dia e de noite. Eles não podiam parar de jeito nenhum. Nas jornadas, irmã Sulamita, nas jornadas mais fáceis, nós só devemos caminhar durante o dia, não é? E de noite está ali descansando. Mas, irmãos, nas jornadas mais difíceis, irmã Fabiana, devemos estar de dia e de noite. De dia e de noite, de dia e de noite. Quanto mais, por momentos difíceis, nós estivermos passando,
mas temos que estar ali de dia e de noite, persistindo. Isso significa que há tempo em que Deus nos dá descanso e há tempo que Ele não permite que nós descansemos, de dia e de noite. Nós temos que perseverar na oração de dia e de noite. Nós temos que crer no milagre de dia e de noite. Nós temos que acreditar na bênção de dia e de noite. Assim foi com o povo do Egito e assim também é conosco. Bom, diz aqui que Deus, assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Vejam só a revelação. Vejam só como Deus apareceu ao povo entre Migdol e o mar. Então, eles estavam em Sucote, na terra do Egito. De lá, eles iam partindo para Etã, e Etã já ficava na chamada entrada do deserto. Ou seja, era a porta de saída do Egito. Um pouquinho mais para lá, já não era Egito. Eles já estavam livres. E vai o povo. Vai o povo naquela alegria todinha. 3 milhões de pessoas. 600 mil adultos, homens capazes de ir à guerra. Que naquele tempo o censo só contava homens maiores de 21 anos capazes de ir à guerra. Eram 600 mil desses. Mulheres, crianças, idosos não eram contados. Então, imagina-se que tinha entre aí 3 milhões e meio de pessoas, mais ou menos. 3 milhões de pessoas partiram de Sucote e passaram em Etã, já estavam ali saindo do Egito, aquela alegria todinha. No capítulo 14, por favor, irmãos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E o versículo 4, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então vejam só, o povo já estava ali em Etã, na saída do deserto. Um pouquinho mais para lá, já haviam a terra dos filisteus. Um pouquinho mais para lá, já era Canaã, já era a volta. Aquele povo todinho naquela alegria, crianças, idosos, mulheres, homens, todo mundo, naquela festa. Aí, quando eles já estavam lá, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vem aqui. Eu acho que Moisés até deve ter olhado com aquela surpresa, né? E Deus disse: olha, diga ao povo que volte. Diga ao povo que volte e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então estava aqui o povo entrando com o pé fora do Egito. Deus chama Moisés, volta. Acredito que naquele momento Moisés não entendeu. Ninguém entendeu naquele momento. Como nós, muitas vezes, não sabemos dos planos de Deus. Eles iam pelo caminho mais perto, 8 dias iam estar em casa, ia ser aquela festa todinha. Não, volte. Eles voltaram. Talvez sem entender de nada, talvez sem compreender absolutamente nada. Eu acho que o povo ali também deve ter começado a se revoltar contra Moisés, porque o povo já estava entrando e agora ele manda voltar. Voltaram. Irmãos, quando eles voltaram, eles se acamparam em Piairote. Piairote significa beco sem saída. Olha só onde Deus colocou o povo. Vejam só. Desse lado aqui, o Mar Vermelho. Eles estavam em Piairote, beco sem saída.
olhavam para esse lado Migdol. Migdol significa montanhas intransponíveis. Montanhas enormes. Tem um paredão enorme de mais de 30 metros, aquele penhasco enorme. E depois aquela montanha de todo tamanho. Diante de Baal-Zephon, aqui à frente ficavam os canibais. Ficavam chacais, que é aqueles lobos. Vejam só onde Deus colocou o povo. O povo já estava na porta, querendo ir para casa, 80 anos como escravo, 430 anos na terra que não era deles, esperando. E Deus mandou o povo voltar. Quando o povo voltou, ficaram acampados num beco sem saída. Um lado, água. Desse lado, chacais, canibais, pessoas ruins. Desse lado, penhasco e montanha. Atrás deles, Faraó e os egípcios vindo pegá-los. Olha aqui. Se eu voltar para cá, vamos dar de cara com Faraó e com os carros e cavaleiros e os exércitos de Faraó. Se formos para cá, vamos morrer afogados. Se formos para cá, vamos cair no penhasco. E quem viver não vai conseguir subir a montanha. Se formos para cá, vamos ser mortos por canibais e lobos. E o povo aqui no meio. Olha onde Deus colocou o povo. Irmãos, já digo o significado, versículo 9, do capítulo 14. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vejam só, né? O pessoal dizia, misericórdia, o que vai ser de nós? Né? Versículo 11, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Então o povo pensou que ali era uma emboscada, não é? Armada por Moisés. Olha que o povo clamou, mas ele clamou reclamando. Ele não clamou pedindo misericórdia, crendo não. Ele clamou reclamando. Não é? No momento da dificuldade, quando nós estamos no beco sem saída, nós não devemos reclamar. Nós devemos crer que por mais que não tenha como aos olhos humanos, mas ali Deus vai fazer com que haja uma porta aberta. Nós não devemos clamar reclamando, nós devemos clamar crendo, clamar pedindo direção, pedindo misericórdia. E, versículo 14, olha o que Moisés disse, o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Enquanto o povo estava lá reclamando, misericórdia, se formos para cá, vamos morrer afogados, para cá comido por canibal e animais. Se for para cá, vamos cair no penhasco e não vamos subir a montanha, quem sobreviver. Se voltar para cá, os egípcios vão nos matar. E Deus disse, o povo está reclamando, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus não quer que nós percamos tempo com reclamação, não. Ele quer ação. Ele quer ação. Se for para ficarmos parados, reclamando, querendo saber de onde é que vai... Não. Marche, ande. Né? Firme. Versículo 16. Já terminando essas leituras, irmãos. Versículo 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pular um pouquinho, irmão. Versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar,
e um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Quem quiser pode fechar a Bíblia. Irmãos, então eles estavam ali, no beco sem saída, em Piairote. Deus mandou o povo marchar, mandou o povo crer. Aquela nuvem que estava ali, de dia a coluna de nuvem, de noite a coluna de fogo, não estava mais na frente deles, agora atrás. Né? Deus guarda, nos indica o caminho, né, e guarda também a nossa saída. Ele nos protege, nos indica onde ir, também nos protege na saída. Estava lá. Moisés pegou lá, pá, e fendeu o rio. Cadê a água se abrir? O povo pronto. Não tem o que fazer, não tem para onde correr. Moisés bateu ali na água e a gente está aqui. E diz que um forte vento oriental, se veio do Oriente, veio de lá para cá. O milagre de Deus, irmãos, nem sempre acontece de cá para lá, não, é de lá para cá. Olhe de onde veio a salvação, de lá para cá. Um vento oriental veio do Oriente para o Ocidente, de lá para cá. A água do Mar Vermelho veio se abrindo de lá para cá. Muitas coisas, né, nós achamos que a resolução de muitos problemas é assim, né? Tem que ser desse jeito, é desse jeito, vai ser desse jeito. Quando é de lá para cá, é de outro jeito que a gente não imagina. Irmãos, a saída do povo não veio de cá para lá, não, veio de lá para cá. Muitas coisas nas nossas vidas, irmãos. A resposta de Deus pode demorar um pouco, porque não é esse caminho que você acha, é do jeito dele, é de lá para cá. Veio um forte vento oriental, abriu o mar de lá para cá, e o povo começou a passar. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus havia dito que na terra em que eles foram humilhados, eles seriam exaltados. Se eles tivessem ido 8 dias, tivessem chegado lá, onde eles foram exaltados aí? Irmãos, aquele mar todinho ali se abriu e o povo foi passando. 3 milhões de pessoas, imagine, 1/3 do estado de Pernambuco todinho. 3 milhões de pessoas. Imagine aquele monte de criança, imagine os velhos, né, andando assim bem devagarzinho. Moisés tinha 80. Miriam e Arão, que eram mais velhos, estavam lá. Imagina aquele monte de gente doente, acamado, gente carregando o outro na caminha. Ia, caía, levantava, ia, caía, os meninos brincando, querendo, né, e os pais dando um empurro assim nas crianças ali, aquele monte de gente, Deus ali. As duas mãos, não é? Essa é a paciência de Deus, não é? O povo passando, caindo, levantando, crianças chorando. E o povo passando e Deus ali. Segurando aqui o mar com as duas mãos, não é? E eles passaram a seco. Não foi a água no joelho, não, foi a seco. Bom, passaram. Por que Deus mandou o povo voltar também? Porque se eles estivessem só 8 dias de pé, facilmente os egípcios iam encontrá-los. Eles vinham de carros, exército, aí eu pegá-los logo. E eles iam-se embora com medo, fugidos. E Deus havia dito que na terra em que eles foram humilhados, seriam exaltados. Sabe o que era que os faraós faziam? Vão na terra do Egito, hoje. Vão lá. Vão lá na terra do Egito hoje. Se Deus quiser, um dia irei. Procurem um túmulo. Um túmulo. De um hebreu. Procure um. Você não acha. Quando os hebreus, naquela época, morriam lá no Egito, o que é que eles faziam? Quebravam o endividação ao meio e jogavam no rio Nilo. Quebravam lá, pá, a água, levava.
já para não deixar herança, já para não deixar lugar, já para não deixar memória. Eles faziam isso com o povo para não deixar memória. Eles não gostavam mais deles quando eles estavam lá sendo escravos. Para que vão querer esse povo aqui? Não, vamos jogar no rio, o rio leve e vai embora. Onde os egípcios morreram agora, irmãos? Dentro do mar. Morreram ali, dentro do mar. Aqui se faz ao povo de Deus, aqui se paga. Vocês não matavam, eles jogavam no mar, vão morrer no mar também, para que ninguém tenha memória de vocês. Vamos lá ver se vocês acham até hoje a tumba do faraó, esse que morreu no mar. Sabe o que foi que eles fizeram, irmãos? Esse faraó, ele tinha 60 anos. E ele morreu junto com os egípcios que foram. Foi o que eles fizeram. Depois que morreu, acabou tudo ali. Os que perceberam, depois os sacerdotes, pegaram um jovem lá de 20 anos, já morto, colocou lá, passou pelo processo de mumificação e balsamou, colocou lá na pirâmide. Há algumas décadas atrás, acharam esse sarcófago do faraó, do tempo do Êxodo, e viu que era um jovem de 20 anos, e não um faraó que devia ter 60. Ou seja, eles enfeitaram a morte daquele faraó para contar ao povo que aquele era o faraó, que era o Deus deles. Sabe por quê? Porque das 10 pragas do Egito, a 10ª feria o maior Deus do Egito, que era o faraó. O Deus Todo-Poderoso acabou com o maior Deus que eles tinham. Pagaram da mesma forma, morreram do mar. Deus, quando mandou o povo sair, não queria que o povo saísse como escravo, fugido. Imagina só, se eles estivessem pelo caminho mais perto, eles iam ficar olhando para trás com medo do outro chegando. Deus disse, não, o povo quando sai é para sair com a cabeça erguida. E o povo saiu com a cabeça erguida. Quando o povo estava lá, num beco sem saída, Deus mostrou a saída. Por isso que muitas vezes, irmão, nós perguntamos por que nós temos que passar por tal dificuldade. Tem hora que a gente olha para os 4 cantos e não vê saída. Não vê. Não vê. E você pergunta, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque Ele quer, irmão, que você passe para você ver o tamanho da bênção que Ele vai colocar na sua vida. Se o povo tivesse saído pelo caminho mais perto, o povo tinha corrido com medo, talvez tivesse sido alcançado e não teria saído com a glória. Deus quer que você tenha glória. Deus quer que você saia com a cabeça erguida. Deus quer que você veja a saída que Ele vai colocar na sua frente. Quando você achar-se no meio do beco sem saída, Deus vai fazer o mar vermelho se abrir diante de você, para você passar. E o povo passou. O povo passou. E o povo chegou à terra prometida. E lá se estabeleceu. E entre idas e vindas estão lá até hoje. E nós aqui, para lembrarmos da história e saber que da mesma forma que o povo estava num beco sem saída, rodeado por mar, por chacais e canibais, por penhascos e montanhas e pelo inimigo atrás, e abriu-se ali aquele caminho. Não devemos questionar se o caminho é longo, devemos crer que Deus está nele conosco. Eram essas as palavras, irmãos, que eu tinha para hoje.